Está aberta a discussão das contas do ano de 2017, processo Tribunal de Contas 0069 08 989 016/6. Com a palavra, os vereadores têm 30 minutos sem a parte, sem direito à parte. Vereadora Emily, por favor. Bom dia a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores. E bom dia a todos que nos assistem também pela internet. Hoje nós vamos votar um tema bastante polêmico, acho que todo mundo sabe, e por essa razão eu quero colocar alguns pontos que devem ser avaliados e debatidos com cautela para evitar possíveis equívocos ou injustiça. Bom, primeiro então, nós estamos aqui para exercer o papel do... Não estamos aqui hoje para exercer o papel do judiciário, e sim como vereadores e vereadoras para aprovar ou não o parecer do Tribunal de Contas do ex-prefeito. Então, portanto, eu reafirmo, nossa função nesse momento é exercer as prerrogativas da vereança. Eu reconheço nos dois pareceres do Tribunal de Contas as inúmeras irregularidades por falta de competência ou capacidade da gestão, mas em nenhum momento o Tribunal de Contas aponta para atos ilícitos graves, que sejam um argumento fatal para a reprovação das contas. Os apontamentos do Tribunal de Contas não apresentam em nenhuma situação atos deliberados de desvio de recursos públicos, repito, aponta para irregularidades por falta de capacidade técnica e planejamento. Eu não acho correto e não vou fazer o papel de acusadora sobre as contas do ex-prefeito. Para aprovar ou não os pareceres do Tribunal de Contas, eu vou me balizar por critérios que entendo serem os mais razoáveis, e não pelo simples sabor de derrotar ou demonizar um adversário político. Embora reconheça a importância das redes sociais no auxílio da transparência política, nós devemos, principalmente nós parlamentares, estarmos atentos às nossas responsabilidades e decisões, e nem sempre são de agrado de grupos e pessoas que se utilizam dessas ferramentas para muitas vezes fazer acusações com interesses meramente políticos e que não correspondem à realidade ou aos interesses da verdade. Conheço muito bem essa máquina quando usada para disseminar ódio. Quanto aos apontamentos do Tribunal de Contas, tanto em 2017 como em 2018, as transferências constitucionais foram aprovadas. Educação e saúde tiveram seus repasses acima do piso e a folha de pagamento dentro dos parâmetros da lei. Infelizmente, os gastos de educação e saúde, embora dentro da lei, não têm se mostrado suficientes para dar um salto de qualidade nos serviços a serem prestados, mas isso não se materializa em argumentos que determinem sobre a aprovação ou não do parecer do Tribunal de Contas. Bom, por fim, analisar uma gestão focada nas situações de déficit ou superávit não entendo ser o melhor caminho. Tivemos situações de dificuldades na economia e no cenário político do país, tanto em 2017 como em 2018, como a emenda 95, que congelou os recursos, que afeta indiretamente os municípios. E também tivemos uma eleição suplementar no município. No plano nacional, tivemos um mandato que emergiu de um golpe e, em seguida, uma eleição polarizada. São fatores que também afetam com muita intensidade a vida dos municípios. Muitas vezes, o superávit de finanças não são condições de integridade ou boa gestão. Pode significar falta de investimento ou falta de atendimento público. Por outro lado, a situação de déficit pode ser decorrente de ajustes e correções de erros anteriores, como é o caso da estação de tratamento de esgoto, que vem gerando multas ao longo dos anos, de décadas, na verdade. Neste contexto, a administração não conseguiu equacionar os graves problemas de estruturas de atendimento ao público, de falta de planejamento e de infraestruturas que já vêm se acumulando de muitas administrações e poderá se refletir nas administrações futuras. Diante do que eu li e avaliei, não vi apontamentos do Tribunal de Contas de desvio de recursos públicos, e nem atos que caracterizam benefícios pessoais. Também eu não vou dar o meu voto pensando, como já disse, em demonizar uma pessoa pelo simples fato de ser um adversário político. Não vejo nesse procedimento responsabilidade com os interesses da cidade. Muito obrigada a todos e encerro a minha fala. Obrigado, senhora vereadora Emily. Continua a discussão.
Com a palavra. As contas do ano de 2017, com a palavra, 30 minutos, senhor Robertinho Ierck. Eu só queria deixar registrado, deixar os parabéns para a administração Toninho Gemente, que a dificuldade tem pago os precatórios em dia. A gente sabe que a dificuldade é enorme, mas parabéns por por esse cumprimento da obrigação administrativa. Parabéns à administração Toninho Gemente por estar pagando em dia os precatórios deixados por outras, como diz aqui, né, desde 89 vem acontecendo isso. Parabéns pela administração. Palavra. Obrigado, senhor vereador Robertinho. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor Rodrigo do Vitória. Tem 30 minutos. Olha, eu vou deixar bem claro aqui para vocês que eu vou reprovar, votar contra, porque faltou gestão. Que nem a vereadora falou, que o Tribunal de Contas não aprovou irregularidade. Aprovou sim, má gestão. Só na saúde foi gasto mais de 20 milhões a mais do que o normal. Mais de 20 milhões. E faltou ir para ter uma espera. Tá ligado, tá ligado. Alô? E vamos lá, continuar. E uma espera de uma consulta para demorar 365 dias, gastando mais de 20 milhões do normal da saúde. No PA, infiltração, falta de AVCB, não entendi isso, gastar 20 milhões e faltar uma coisa tão básica, tão simples, sem descarte de resíduos hospitalares. Isso é um absurdo. Na parte da escola também, foi gasto mais de 5 milhões a mais do normal. Falta de AVCB, isso, a vereadora acha que isso está normal, isso é má gestão. Má gestão, a gente tem que reprovar para não ter mais esses tipos de má gestão. Reparos, rachaduras nas escolas, isso é um perigo, rachaduras nas escolas. Vamos ver, mais o que eu marquei aqui. Não tem adaptação para receber crianças portadoras de necessidades especiais, sem acompanhamento de nutricionista nas merendas, sem alvará de vigilância sanitária. Isso é uma coisa básica da administração, deveria ter feito. E, por fim, encerro aqui minha fala. Obrigado, senhor vereador Rodrigo do Vitória. Continua a discussão das contas do ano de 2017, processo Tribunal de Contas. Com a palavra... Vai falar, Túlio? Posso falar, senhor presidente? Está desligado. Tem 30 minutos, senhor vereador. Senhor Tem que ligar o microfone. Está ligado, não está ligado? Está ligado, né? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, no mandato passado, acho que os colegas aqui que fizeram parte daquela gestão, daquela administração, hão de se lembrar que eu fui oposição ao ex-prefeito. Essa tribuna realmente era a trincheira em que eu fazia críticas à forma de se administrar. Falava realmente do que foi dito aí pelo Tribunal de Contas. Haviam falhas, haviam inconsistências, haviam omissões, negligência, falta de planejamento, e por diversas vezes alertei aquilo que o tribunal mencionou aí, ou seja, o tribunal se manifestava sobre realmente a falta de planejamento. Acontece que hoje nós estamos aí numa sinuca. Por quê? Porque agora nós temos uma lei que veio para reformar a Lei 8.429, de 92, e essa lei até gostaria de dizer alguma coisa. O presidente Jair Bolsonaro sanciona a norma que altera a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, 92. Essa lei foi publicada agora em 26 de 10 de 2021, ou seja, ela foi aprovada pelo Congresso,
Aliás, quando se fala na aprovação dessa lei pelo Congresso, vale lembrar que ela foi de uma extrema a outra. O Congresso praticamente votou em peso. E o atual presidente sancionou. Aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente, o texto flexibiliza a lei exigindo a comprovação de intenção, o dolo, para a condenação de agentes públicos, texto que altera a lei de improbidade administrativa e exige comprovação do dolo para condenação dos agentes públicos. Com isso, deixa de prever condenação a atos culposos. E ela segue dizendo o seguinte, essa informação. Essa lei estabelece, portanto, que os atos de improbidade dependem de condutas dolosas, ou seja, quando houver a vontade livre e consciente do gestor na prática do ilícito. Dessa forma, a lei de improbidade administrativa deixa de prever punição para atos culposos de improbidade praticados sem intenção de condenar o ilícito. Então, senhores, eu não estou aqui para defender ou acusar realmente o ex-prefeito, a vereadora Emily mencionou que também não está aqui para isso, mas nós estamos aqui, e eu respeito, é claro, a posição de cada colega, né, nós aqui temos essa liberdade de nos manifestarmos, de votarmos. Aliás, a Constituição também nos assegura, né, a liberdade do voto, da opinião, e eu vou respeitar, claro, a opinião e a posição de cada um dos senhores, mas o parecer do tribunal, e aqui eu sigo também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Abner, é muito claro quando nós sabemos que ele é opinativo, ele não tem força de lei. O nome já diz, é um parecer do tribunal. Agora, muito acima do parecer está a lei federal. E nós aprendemos que nós, independente de quem seja, temos que acatar as leis. A lei foi feita para todos e ninguém pode estar acima dela. E nós estamos aqui diante de uma lei federal, como eu acabei de mencionar, aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, e que diz que, quando não há dolo, quando não há desvio de dinheiro, quando não há enriquecimento ilícito, mas apenas incompetência, desleixo, incúria, má gestão, má administração, ou seja, quando essas falhas são culposas e não dolosas, a lei deve prevalecer. Então, é o que nós vimos aí. Nós ouvimos atentamente o parecer do Tribunal de Contas e não vimos nenhuma questão de enriquecimento, de desvio de verbas. Então, eu volto a repetir, houve, sim, muito desleixo, muita coisa que nós criticamos aqui nessa tribuna, fizemos requerimentos, porque era nossa função de vereador. Mas, por outro lado, muito acima do parecer do tribunal, existe essa lei, e eu, pelo menos, imagine eu que mais de 40 anos como advogado, pedindo ao juiz a aplicação correta da lei, votando contra uma lei agora. Imagina eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, votando contra essa lei. Seria uma incoerência muito grande da minha parte. Então, independente de quem seja o ex-prefeito, aliás, eu já sempre tomei essa posição. Eu sempre fui oposição forte ao ex-prefeito Bellini por 10 anos. O primeiro mandato meu foi de 6 anos, depois mais 4. Mas como eu nunca vi dolo, como eu nunca vi má-fé com o dinheiro público, como eu nunca vi, como eu disse, o enriquecimento, o desvio de dinheiro, mas sim má gestão também em certos pontos daquela administração do ex-prefeito Bellini, que o bom Deus o tenha, eu sempre acatei as contas. Já muito antes de prevalecer o que foi sancionado agora recentemente em relação à Lei 8.429, que é a lei só punir aqueles que agem de forma dolosa, ou seja, com vontade, com disposição de dilapidar o erário público, o que não é o presente caso. Má gestão realmente houve, mas não é o presente caso. Então, eu estou
mencionando aqui a minha posição, para dizer que eu voto favorável às contas do ex-prefeito, rejeitando o parecer do tribunal, em virtude do acatamento dessa lei federal 8.429, de 92, acima de tudo, que agora houve, então, essas mudanças. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores, pela atenção. Obrigado, senhor vereador Túlio Camargo. Continua em discussão. Aprovação ou rejeição das contas do ano de 2017, processo Tribunal de Contas 006908-989, Pela ordem, 016/06. Senhor vereador, não tem pela ordem nem a parte. Você já fez a sua palavra. votação nominal. Será feita a votação nominal. Isso é... Com a palavra, presidente. Com a palavra, senhor vereador Bruno. Bom dia a todos, bom dia, vereadores, bom dia, mesa presente, bom dia, nosso ex-prefeito Alexandre Peixinho, onde eu tive o prazer de trabalhar e legislar na sua gestão, trabalhamos juntos, eu, como sempre, fazendo meu papel de vereador, fiscalizando, correndo atrás das coisas, trabalhando pelo município e pelo povo. Eu gostaria de vir aqui, desde já, parabenizar a fala do nobre vereador Túlio, além de vereador, um advogado, além de advogado, um ex-vice-prefeito. Acho que não tem ninguém aqui com mais bagagem do que o excelentíssimo vereador nessa casa, onde o senhor falou muito bem, inclusive o senhor questionou a lei federal, onde eu também tinha anotado ela aqui, do nosso então presidente Jair Messias Bolsonaro. É de grande importância, como o nobre vereador Rodrigo do Vitória questionou, da má gestão. Eu até fiquei meio entristecido aqui, até porque Túlio Abner, Biula, Paulo Marrom, estávamos vereador na gestão passada. Então, atacando dessa maneira o executivo, acaba esbarrando e esbalando em nós, como se nós não tivéssemos feito nada, como se nós não existíssemos na casa. E trabalhamos sim, trabalhamos. Eu, sendo situação na gestão passada, cansei de questionar prefeito Alexandre, requerimento, indicação, o que não tinha resposta, o que ele não conseguia responder, o que as suas diretorias não conseguiam me responder. Eu subia até lá e questionava o prefeito pessoalmente, aonde eu sempre fui muito bem atendido, aonde o nobre Túlio falou aqui, deixou bem claro que era oposição, também foi atendido. Acho que não teve algum dia que o senhor deixou de ser atendido, correto, Túlio? Então, a minha linha de raciocínio é totalmente diferente, a do senhor, porém, respeitando, claro, a democracia e o voto. Quero parabenizar a fala da nobre vereadora Emily, que não estava na gestão passada, hoje é totalmente oposição pelo teu partido, mas vem atuando e trabalhando com dignidade e trabalhando com a lealdade com o próximo e não trabalhando com a politicagem, com a demagogia e com oposição de partido. A senhora está de parabéns. Eu gostaria de deixar bem claro que todos nós, vereadores, como o executivo, o prefeito, como a gestão de hoje de Antônio Alexandre Gemente, que tem a tua basezinha do teu lado, que o pessoal que está sempre nas inaugurações, sempre aparecendo, sempre indicando, fazendo projeto, fazendo requerimentos, a mesma coisa, os mesmos gestos que os senhores estão praticando e oficializando e fazendo hoje nessa gestão, nós, vereadores da gestão passada, fizemos também. E o prefeito sempre nos atendendo de prontidão e tendo, com todas as dificuldades do município, do estado e do Brasil, ele veio tentando atender. Na gestão do senhor Alexandre Peixinho, tivemos paralisação, tivemos crise dos caminhoneiros, acho que o Túlio lembra, dificuldade, aquela correria, aquele corre-corre para ir num posto de gasolina, comprar gasolina para deixar guardado em suas casas. Depois tivemos crise financeira, depois veio pandemia. Alexandre tinha precatório, lutava e manobrava
para não deixar de pagar os funcionários públicos. Está o senhor vereador e advogado Túlio Abner, Paulo Marrom, Biula, que estava com nós na gestão passada, que viu a dificuldade e viu a correria, e viu o prefeito trabalhando até tarde da noite para ver o que iria fazer no outro dia, porque tinha precatório e tinha bloqueio nas contas, e era tempo e mês e dia de pagar professores, pagar médico, pagar hospital. E mesmo com essas dificuldades, como foi apontada a má gestão, ele terminou seu mandato sem roubo, sem enriquecimento ilícito. Então, acho que isso deveria todos os vereadores pensar, que isso é um orgulho nosso estar aqui para falar que teve, sim, a má gestão, a má administração, mas não teve roubo em sua gestão. Teve um gasto excessivo? Teve, sim, mas tivemos crise onde mal chegavam os insumos nos hospitais, porque não tinha transporte. Acho que todos lembram aqui. Inclusive, eu tinha carreta na época, eu trabalhava com transporte. Me lembro muito bem o arrombo que foi nas minhas contas financeiras, para manter os caminhões parados em beira de rodovia, pagando diária de motorista. Tivemos a pandemia, onde o prefeito teve que rebolar, dançar e trazer insumo. Nós nem hospital tínhamos, e temos até hoje. Temos apenas um PA. E o prefeito se virou, não deixou de atender ninguém. Carro para a saúde, eu me lembro como se fosse hoje. Eu até fui presidente da Comissão de Saúde. Não faltou um dia sequer o carro de transporte de saúde, para levar para São Paulo, para Itu, para Sorocaba, na má administração, na má gestão do ex-prefeito. Não faltou carro. O senhor lembra disso, Túlio? O senhor sendo oposição, faltava carro. O senhor via, o pessoal reclamava, sim, reclamava de atraso, reclamava que tinha carro lotado, mas não tinha falta de carro. E a gente sempre vendo o prefeito trabalhando, o prefeito sempre dialogando com nós. Tínhamos um vereador atuante aqui na época, que era oposição, batia doído, batia árduo no prefeito, e não só no prefeito, como nós vereadores também, o senhor Rafael da Ípica, e nunca deixou de ser atendido pelo prefeito. Então, assim, é a democracia, o voto de cada um e o pensamento de cada um é de cada um. Não estou aqui para tirar e nem para mudar o pensamento e o posicionamento de vocês, porém, eu acho que deveríamos pensar e votar com segurança, votar com confiança, porque da mesma maneira que hoje pode ser rejeitado ou ser aprovado as contas do Alexandre Peixinho, na próxima gestão, se nós estivermos aqui ou se não estivermos, terá a conta do Gemente, como teve a do Denis, como teve a do Binho, como teve do Bellini, questionado, nosso ex-prefeito Bellini, que se encontra falecido. Vem anos e anos, e anos-luz pela frente, e iremos aprovar ou rejeitar a conta do atual prefeito, do ex-prefeito. Então, acho que a gente tem que votar com sabedoria, com segurança, com firmeza, e lembrar que, por mais que houve a má gestão, que teve a rachadura no hospital, como o vereador Rodrigo questionou, como teve o gasto excessivo na saúde, como teve o gasto excessivo na educação, foi feito alguma coisa. A saúde trabalhou, a educação trabalhou, não parou. Tivemos lixos 4 anos. Vamos falar sobre a Operação Tapa Buraco. Nós estamos em 10 meses de gestão Toninho Gemente. A cidade está um queijo, a cidade está dentro do buraco. E eu até agora aqui não bati, não questionei, porque ele falou que depois dos 6 meses ele ia mostrar o resultado. Já está em 10 meses e ele não conseguiu mostrar. E eu sei da tamanha dificuldade que o prefeito Toninho vem passando. Eu hoje sou oposição ao Toninho e não oposição à cidade. Eu estou aqui para tentar ajudar, solucionar o problema da cidade. E não vim aqui ficar batendo no Toninho. Estamos aqui para tentar lutar junto. O Toninho até agora não conseguiu. Em 10 meses ele mandou 1 semana de Operação Tapa Buraco, foi muito. Aonde a outra gestão do Alexandre Peixinho teve 4 anos de Operação Tapa Buraco, sendo ela emergencial ou não. Quando atrasava, ficava 30 dias sem tapa-buraco aqui na cidade,
Todos viam o pampeiro que era nessa Câmara aqui, de pessoal gritando, questionando, vindo aqui fazer manifesto, e é onde rapidamente eles prontificavam em colocar a Operação Tapa Buraco. Todos aqui que estão aqui, eu acho que até os vereadores desse mandato, viu e participou, viu de perto, o tamanho problema que tinha com a falta d'água no Parque das Rosas e no Sebandilha. Todos aqui sabem, têm o conhecimento, aonde o prefeito Alexandre Peixinho trabalhou com um único caminhão que vinha da compra lá da gestão de Toninho Gemente, não lembro se era 90 e pouco ou 2000 e pouco. O caminhão vazava mais água do que chegava na casa do munícipe, mas ele nunca deixou de atender. Eu estou mentindo alguma coisa, Túlio? Eu estou deixando de falar a verdade? Então, assim, com tudo que teve, a má gestão, a péssima gestão, como está no olhos de alguns, ele não deixou faltar água, ele não deixou faltar o lixo, ele não deixou faltar o tapa-buraco. O hospital sequer fechou, por mais que teve aquele ato de manifestação, que teve o vereador que ajudou a paralisar o hospital por falta de pagamento, tudo, em meio aos precatórios, o hospital não fechou totalmente. As escolas não fizeram greve totalmente. Então, eu não vejo esses apontamentos do tribunal como a tão má gestão, a tão péssima gestão. E não tenho medo de sair e explicar isso um a um dos munícipes que votaram em mim, que deram seu voto de confiança. Isso não vai me deixar mais vereador ou menos vereador, mais homem ou menos homem. Não, eu estou aqui para fazer o meu papel, explicar, ó, na gestão, hoje eu aprovo e aprovei a conta do Alexandre Peixinho, por isso, isso e isso. Eu tenho que ir lá e explicar para o munícipe. Não chegar a falar assim, não, ó, eu honrei meu voto, foi uma má gestão, eu votei contra, viu? Se eu nem na casa estava. Então, como eu estava na casa na gestão passada e estou nessa gestão, eu tenho que ser um vereador atuante, eu tenho que ser profissional, eu tenho que ter a visão do que o prefeito e nós, vereadores, passamos na gestão passada e o que podemos passar nessa gestão. Hoje, no começo da gestão, desses 10 meses de Toninho Gemente, está tudo muito bom, está fluindo para a tua base. Não questionando, não falando mal, ele está fazendo, ele está colocando bico de luz, ele está frequentemente no hospital, pintando creche, ele está fazendo o que também Alexandre Peixinho fez. Ele está fazendo também o que Alexandre Peixinho fez. E nem por isso eu posso falar que o Toninho é um gestor, nem por isso, se eu reeleito na próxima eleição em 24, eu vou chegar aqui e vou rejeitar as contas do Toninho, sabendo do tamanho da dificuldade, sabendo que ele também assumiu uma prefeitura dentro de uma pandemia, que ele mal podia sair na rua pela idade dele, ele mal podia atender os munícipes dentro do gabinete dele, por prevenção da pandemia. Nós estamos aqui, ó, de Câmara Municipal de porta fechada. Nós estamos mais próximos dos munícipes, nós queríamos encher isso aqui de munícipe, com audiência pública, está mostrando para os munícipes de perto os problemas da cidade, vim mostrar o que aconteceu na gestão passada e o que está acontecendo nessa gestão, que são os problemas do município e que não vão acabar, mas não podemos. Ainda estamos dentro de uma pandemia. Espero que isso acabe logo e que volte tudo normal, para podermos encher esse plenário aqui e estar junto com a população, brigando pelos seus anseios, brigando pelos problemas do município, brigando pelo problema da cidade. Brigamos para reabrir nosso hospital, que hoje é simplesmente um pronto atendimento. Brigarmos para colocar mais guardas municipais na rua, onde os guardas municipais, a pequena equipe que tem, vem fazendo um belo trabalho, como fez também na gestão do Alexandre Peixinho. Então, estamos aqui para brigar pelo povo, brigar pelo município, e não para ter ranço político e nem ego. Onde eu sou oposição do Toninho Gemente, volto a falar. Porém, eu sabendo de todas as dificuldades, se amanhã viesse as contas do Toninho para aprovar ou para rejeitar, é claro que eu aprovaria as contas dele.
por saber a dificuldade que o atual prefeito vem enfrentando no nosso município. Então, eu gostaria de deixar, esses são dos apontamentos meus. Quero mais uma vez parabenizar a fala da vereadora Emily, quero parabenizar o vereador Túlio, onde, mais do que ninguém aqui, tem uma big de uma bagagem, um belo de um conhecimento, por ser, volto a falar, advogado, ex-vice-prefeito e vereador por 5 gestões. Então, acho que ninguém aqui tem mais conhecimento que o homem. Família toda política, deputados, homem que direto briga e luta por recursos pelo município. Também quero parabenizar a fala do nosso nobre vereador Rodrigo e dizer, Rodrigo, que é muito triste a gente saber que realmente tem esses apontamentos na política. Como o senhor apontou aí da gestão do Alexandre, esses mesmos apontamentos teve na gestão do ex-prefeito Denis Venere, onde eu tive o prazer, eu era um pouco bem mais novo, mas eu tive o prazer de acompanhar as contas do Denis Venere. Eram os mesmos apontamentos. Conta de Toninho Gemente, onde foi o prefeito que mais fez posto de saúde, fez escola, comprou máquinas, também teve esses apontamentos. As contas do ex-prefeito Rubens Merguizo, Binho, onde o Biula era da situação na época, também teve esses apontamentos. Alexandre Peixinho teve esses apontamentos. Toninho Gemente, no término da gestão dele, eu garanto para você que terá os mesmos apontamentos. Então, nós temos que pensar e não agir com um fígado. Nós temos que pensar e votar com segurança, votar com respeito. E saber que nós estamos votando pelo município e não pelo prefeito. Presidente, desde já, quero agradecer mais uma vez a presença do ex-prefeito aqui. Isso é um ato político, ele está aqui, está dando a cara para bater, está vindo tirar dúvida de quem tem. Se alguém tiver dúvida, eu tenho certeza que ele está aqui para esclarecer. Se alguém tiver dúvida, nada como melhor que nessa casa, o Túlio Camargo está aqui para quem tiver dúvida, tirar a dúvida com ele, porque é um cara de bagagem, é um cara que tem tempo de casa. Então, presidente, eu encerro aqui minha fala, desde já parabenizando a presença de todos os vereadores, todos os internautas que estão nos assistindo. Muito obrigado e que Deus abençoe todos. Obrigado, senhor vereador Bruno Tam, pelas sábias palavras. Continua a discussão das contas do ano de 2017, processo Tribunal de Contas. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador Abner, tem 30 minutos. Só uma correção, vereador, é que o Robertinho pediu a parte, eu falei que não podia, mas a parte pode pedir, pela ordem. O que não pode pedir é a parte, pela ordem pode pedir. Desculpa, vereador Robertinho. Continue, vereador Abner, tem 30 minutos. Quero, na minha fala aqui, falar o porquê de eu ser favorável à aprovação das contas do prefeito Peixinho. Eu vou passar aqui um esboço sobre as aplicações, as porcentagens que tem que ser feito com relação às porcentagens, vou falar, do ensino, aplicação no ensino. A situação do prefeito na época foi 28,65%. Seria 25%, aplicou um valor superior ao que tinha que ser aplicado. Fundeb, ele aplicou 100%, a referência podia ser 95% a 100%, foi aplicado 100%. Pessoal do magistério, foi aplicado a situação 69,42%, a referência seria 60%. Despesa com pessoal, no geral, foi aplicado 51,27%,
a referência seria 54. Na saúde, foi aplicado, para vocês entenderem quanto foi aplicado. Foi aplicado 27,68%. A referência seria 15%. Então, hoje a gente vê a situação que está o município. Muitas vezes, os 15% que é obrigado a fazer essa aplicação de 15%, não dá para a gente atender todo o município. Então, sempre o administrador ele faz realmente um valor a mais, aí, uma porcentagem a mais. E pelo que a gente viu aqui, deu 12% a mais. E sobre o déficit, que foi de 8,16%, o resultado foi de 9.289.869,19. Esse foi o déficit, com relação à execução orçamentária. E quero deixar aqui que os encargos do INSS, PASEP, Fundo de Garantia e Parcelamento foi todo do ano de 2017, está regular. Tá? Então, aqui, e com relação a investimento em 2017, foi 4,08%. Os apontamentos, como várias pessoas, vários vereadores falaram, nós temos que rever e ver a situação atual. Os precatórios não estão conseguindo ser pagos pelo município. Não é má administração, é que os valores, o executivo não consegue fazer o pagamento. Isso aí já vem rolando de várias. Tem precatório de 1989. E a administração pública não está conseguindo. Tentou prorrogar esses precatórios e não conseguiu. Tanto que, para ele pagar a folha de pagamento, 13º, adiantou já uma boa parte do 13º dos funcionários, porque o Toninho Gemente realmente ele está pensando nos funcionários. Mas que os precatórios ainda estão caindo e não está 100% pago, porque não tem condição. Outro apontamento feito pelo Tribunal de Contas, ficou 25% de alunos fora da creche. Essa porcentagem pode ser que não tinha vaga na creche, pode ser também que as mães não levaram as crianças para a creche. Tá? Então, tivemos, na administração passada, uma nova creche ali em Dona Catarina, que não está... Moreiras, né? Ali, Moreiras. Então, a gente tem que ver que os apontamentos é administração. E você não pode errar. Ali é tudo em porcentagem. As escolas, pelo que eu estou vendo, parece que ainda está sem o alvará da vigilância e sem o alvará de bombeiro. Ainda está. Então, nós temos que cobrar isso do prefeito atual para que, na próxima aprovação de conta dele, não venha esses apontamentos. Então, esses apontamentos é que gerou o parecer do Tribunal de Contas desfavorável à conta do prefeito anterior, Alexandre Peixinho. Aqui, falou a vistoria, falou sobre merenda, falta de técnico na cozinha, lâmpada queimada.
Então, teve nessas contas, não, mas já teve numa conta passada, que na fiscalização do Tribunal de Contas achou um pacote de arroz vencido na prateleira. Isso é má administração. É do prefeito? É, mas são das pessoas que trabalham, que estão executando os serviços. Então, assim, mediante todas essas informações, quero deixar aqui claro que não houve má-fé e não houve dolo. Então, o meu voto é favorável às contas do prefeito Alexandre Peixinho e conto com a aprovação de todos os vereadores. É só, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Abner. Continue a discussão das contas do ano de 2017, processo Tribunal de Contas. Eu não poderia deixar de me expressar aqui. Bom dia, nobres vereadores, ex-prefeito, sempre prefeito Peixinho. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela internet. Vou falar bem claro, porque tentar falar devagar, que eu falo muito rápido, e o pessoal sempre está reclamando, que assiste pela internet, que eu falo muito rápido. Então, vou tentar falar bem devagar. Estamos aqui hoje para um momento importante, votar as contas de um ex-prefeito. Não é algo fácil para nenhum vereador em qualquer cidade do país. É algo difícil, porque os vereadores têm em mãos duas versões. A versão numérica, que é o relatório do Tribunal de Contas, e que considera matematicamente somente se houve saldo positivo ou negativo das contas. E a outra versão é a realidade que está por trás do saldo, positivo ou negativo. Isto é o que vamos votar aqui hoje. Na minha análise, a realidade daquele momento impôs ao ex-prefeito Alexandre Peixinho uma dura escolha entre ter um parecer favorável do Tribunal de Contas, saldo das contas positivas, diminuindo os gastos, o que deixaria o atendimento à população muito precário, o que afetaria principalmente os serviços públicos de saúde, ou manter esses serviços funcionando, mesmo que levasse um parecer favorável do Tribunal de Contas. Escolha difícil, né, vereador Bruno? Como o Túlio mesmo falou. Se ele quisesse um parecer favorável do Tribunal de Contas, teria deixado a população sem ser atendida. Então, muito difícil. Mais difícil ainda, se considerarmos que em 2017, o ex-prefeito assumiu a prefeitura sem um período de transição e ficou a maior parte do ano como prefeito interino. E em 2018 houve o agravamento da crise econômica e a greve dos caminhoneiros que dificultaram ainda mais a situação econômica da prefeitura, não só da prefeitura, como em todo o país. Mas tenho comigo que o ex-prefeito Alexandre Peixinho foi corajoso e até visionário. Ele optou por manter os serviços funcionando para atender a população e se colocou em situação difícil no processo da aprovação de suas contas. Esse dilema atravessou todo o seu mandato e vimos que a opção do ex-prefeito foi correta. Quando veio a pandemia em 2020, os equipamentos de saúde já instalados no município continuaram funcionando para atender a população. E agora estamos diante dessa escolha. Alexandre Peixinho fez o certo ou fez o errado? Em primeiro, quero informar quem está assistindo, não leu o parecer, que o Tribunal de Contas não atribuiu dolo, como falou o vereador Abner, falou o vereador Túlio.
Não houve enriquecimento ilícito, não houve corrupção. Não atribuiu dolo ao ex-prefeito. De acordo com o parecer, não houve nada que implicasse benefícios pessoal pelo saldo negativo das contas. Em segundo, quero trazer uma passagem interpretada pelo padre Fábio de Mello, que por um acaso cabe muito bem a esse momento, que fala da ambiguidade, da obediência importante, independente da religião que se professe. Peço a paciência de todos. Jesus nos faz pensar nisso. Quando curou o homem no sábado, fato que era proibido pela lei mosaica, em referência à lei escrita por Moisés, Jesus foi questionado, naquela época, pois teria descumprido uma lei de Deus. Segundo o padre Fábio, o ato de Jesus propõe a reflexão: faz sentido deixar alguém sofrer só porque preciso observar uma regra religiosa? O que realmente agradaria a Deus? Não concedeu o benefício que o homem necessitava ou descumpriu uma regra por um bem maior? Algum de vocês aqui pode ser prefeito um dia, né? Nós. Será que vamos deixar de atender a população? Deixar de colocar insumos por causa da regra do homem? Não sei. Eu acho que a população vem em primeiro lugar, né, vereador? Afinal, fomos eleitos por eles para representar, independente de pareceres contrários ou favoráveis. Tem que dar sempre o suporte ao povo. O padre reflete que Jesus não veio para abolir as leis, mas sim para aprimorá-las. Bem, é disso que se trata. Por isso que o relatório do Tribunal de Contas é votado pelos vereadores. Para que possamos dizer se a opção do ex-prefeito por um saldo de contas negativo naquelas circunstâncias que relembrei aqui foi realmente uma conduta incorreta? Vamos relembrar. O ex-prefeito cumpriu o valor constitucional de gastos com a educação 26,65% em 2017 e 27,66% em 2018. Por falar em educação, senhor vereador Rodrigo, como o senhor citou a má gestão, é difícil fazer uma boa gestão em uma cidade onde financeiramente vem de longo prazo, e vamos adiante, porque vai ser difícil. Com ordem, senhor presidente. Não tem a parte, senhor vereador. Ok. Pode prosseguir, depois na próxima nós conversa. Só lembrando que fomos responsáveis por fechamento de uma creche, nós 13 vereadores, agora, há pouco tempo. Espero não pagarmos por isso, né? Porque nós fechamos. Veio para cá a lei, então nós fechamos. Espero ter vaga para todas as crianças e todas as mães colocar os filhos nas creches para que possam trabalhar. O ex-prefeito cumpriu o valor, onde eu já falei, o Abner também falou, né, Abner? Cumpriu o percentual da lei de responsabilidade fiscal de gastos com a folha de pagamento, 51,27% em 2017 e 50,69% em 2018. Os serviços de saúde do município necessitam de um gasto maior que o mínimo constitucional de 15%, que no caso do nosso município não é o suficiente para a manutenção das prestações dos serviços. 26,7% em 2017, 27,59% em 2018. Isso para salvar vidas, meus amigos, para salvar vidas.
Então, concluo, não há dúvida que foi uma conduta correta do ex-prefeito Alexandre Peixinho deixar os serviços de saúde funcionando, o que permitiu o atendimento básico à população. Foi isso que ele fez. Em 2020, veio a pandemia, estavam tudo para receber, onde salvou milhares de vidas. Meus colegas, para finalizar, peço que todos façam uma última reflexão antes do voto. Muito obrigado a todos os senhores vereadores. Continua em discussão das contas do ano de 2017, processo Tribunal de Contas 006908989-016/6.